E aí, pessoal, o timeline tricolor desta quinta-feira. Ela tem Rodrigo Caio, ela tem a Arena do Grêmio que avalia os estragos, ela tem a retomada do CT Luiz Carvalho, tem Matheus Henrique e tem também Paulinho, ex-Corinthians, na nossa discussão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o recado é da MediaNet, internet 100% fibra ótica em Canoas, que está trabalhando a pleno para conseguir servir a sua comunidade. Você tem a oportunidade, por isso, de ter 100% fibra ótica na sua casa e com desconto ainda no mês de junho. Entre, conheça, assuma lá uma internet de verdade. Pare com essa história de ter dificuldade na hora de conectar. 100% fibra ótica é com parceiro aqui do canal, MediaNet. Gente, timeline tricolor de um ambiente que ficou muito feliz com tudo que viu ontem lá no jogo em Curitiba. A força do torcedor do Grêmio, ela realmente colocou o tricolor em uma condição de satisfação com relação a tudo que produziu e como produziu. O Grêmio não só venceu o jogo, como o Grêmio esteve muito próximo do seu torcedor, que deu um grande recado a todos, né? Foi muito bonito o que a gente viu. Então esse é o ambiente dentro do Grêmio. Mas as notícias, elas não pararam, tem muita coisa para a gente discutir. Eu começo ainda no campo dos negócios, porque ontem a gente acabou não falando muito sobre isso, em razão de toda a força do jogo, mas o Rodrigo Caio chegou em Canoas, ou seja, chegou na realidade do Grêmio e vai ser jogador do tricolor, né? Ele chega para um contrato que estão falando de produtividade, e o Diego Torbes falou em um contrato de 200 mil mensais, com algumas metas, né, que podem subir. Então, um jogador que ganharia muito mais do que isso se estivesse numa condição muito boa, e a gente torce apenas para que ele fisicamente dê a resposta. Se ele der, ele vai receber muito, e vai receber muito em cima exatamente da sua capacidade. O jogador é muito bom jogador. Outros assuntos nessa realidade. O outro é o Matheus Henrique. Surge a informação através do Caliel, lá da Band, que o Sassuolo só aceita vender o Matheus Henrique, não aceita por empréstimo. Pede 10 milhões de euros. Não vamos discutir, né? Não vamos discutir mais isso, né? Não vai pagar 10 milhões de euros pelo Matheus Henrique. Então, nenhuma possibilidade desse negócio acontecer. Eu já dizia lá, né? Eu nunca acreditei muito nisso, mas enfim, tá aí a notícia. Outro assunto também que parece estar em discussão diz respeito ao Paulinho. O Bruno Andrade do UOL diz que o Grêmio avalia ainda a contratação do meia ex-Corinthians. Eu tinha escutado, acho que anteontem, que ele tinha fechado com o Vitória da Bahia. Pelo visto não, né? Isso também foi notícia hoje na timeline do Grêmio. Muita gente falou sobre isso, né? Acabou muita gente falando sobre isso. Outro ponto aqui que eu quero colocar, já dando uma linha do calendário da logística do Grêmio, né? Grenal, do dia 23, tendência, Brasília. Essa é a tendência de momento, né? Então, teríamos Flamengo e Grêmio, Grêmio e Botafogo, o Grêmio ainda tentando levar o jogo do Botafogo pro Rio de Janeiro, mas a essa altura parece que o Botafogo não vai conseguir aceitar, então talvez o Grêmio jogue em Brasília também. Depois vem o Fortaleza, que é mais perto lá, o Grêmio iria para Fortaleza e aí voltaria para jogar contra o Inter em Brasília. E depois tem o Atlético Goianiense, que é perto, que é em Goiânia. Talvez o Grêmio monte a sua estrutura já mais perto da região lá. O Grêmio que vai ser um clube itinerante, né, nessa temporada. O Grêmio vai visitar o Brasil inteiro e vai, de alguma maneira, estar muito
vinculado a essas mudanças. Não tem muito o que fazer, não. Entendeu? Porque, e aí eu vou chegar no assunto que para mim é o principal aqui, porque hoje começou o processo de limpeza e avaliação de danos da arena do Grêmio. Hoje apenas. O Inter, por exemplo, já está plantando a grama de novo, já está falando, se fala em 40 dias para retomada dos jogos no Beira-Rio. O Grêmio, hoje, começou a limpar e avaliar a sua arena. Imagina o tamanho do problema que o Grêmio tem pela frente. Então, é importante a gente citar esses outros jogos e outras situações, porque esse é o ponto que me parece mais forte. Nós vamos ter uma noção do problema a partir do final dessa avaliação de danos. E claro, depois disso tem o tempo hábil para a parte elétrica, lembrando que do lado da arena tem toda uma rede elétrica lá para atender, né, uma central, não sei como é que chama aquilo, para atender a arena. Aquilo tudo ficou com muitos problemas. Então vamos torcer, né, para que não tenha grandes repercussões, para que a gente possa voltar a ter aquilo ali em condição, né? Essa que é a realidade. Sobre o CT, tá? O Grêmio reativou parcialmente o CT Luiz Carvalho, notícia de GZH. E o Renato já mudou o protocolo em relação aos lesionados, né? O Grêmio reativou o CT hoje. E claro que de forma parcial, não tem treino, mas tu já vai conseguir atender no DM na fisioterapia, o que é maravilhoso, porque tem lá o Pavon, tem o Jeromel, tem jogadores que precisam estar muito fortes ali. O Grêmio estava fazendo aquilo em outro lugar e agora tem ali na Vila Farrapos, do lado da Freeway, o Grêmio tem já o seu CT, mesmo que de alguma maneira, ainda com muita dificuldade, tu já tem a academia, o DM, a fisioterapia, para começar a desenvolver o trabalho, né? O que, convenhamos, é o início da retomada do nosso CT. A grama, ela parecia numa condição melhor, a gente tem que ver quanto tempo vai levar. Claro que tem destruição ali também, mas como ele é mais alto, a água não tomou tudo, então ficou uma condição melhor ali do que a gente podia imaginar. E o Grêmio começa a partir dali. Então, me parece que essas são as duas notícias mais importantes do Grêmio, né? Tirando as especulações, essas não. Que é a avaliação dos danos da arena. Isso aqui vai ser fundamental que a gente tenha nos próximos dias. Se a gente puder ter amanhã, depois, é muito bom para nós, né? Para saber qual vai ser a repercussão. Porque a logística, o Grêmio vai jogar, mas de tarde de noite. Agora o Grêmio joga sábado, depois joga terça no Chile, depois volta para jogar lá em Curitiba, e depois já tem que começar também a pensar. E o Grêmio deve sair para o Rio de Janeiro e assim vai. O Grêmio vai ser um clube itinerante, nós vamos acompanhar o Grêmio, com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Porque essa é a nosso lema, nosso mantra. Com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Mas, enquanto isso, as coisas aqui estão acontecendo. E nós temos também que ter ideia do tamanho do problema que a gente está vivendo aqui. Então me parece que esse é um ponto aqui muito, mas muito importante para a gente avaliar. Vamos ver o tamanho do problema na arena e a partir daí a gente vai começar a projetar também a retomada do Grêmio, a sua casa, né? A sua casa. O CT começou a trabalhar em alguns pontos, mas começou. E isso já é algo que precisa ser valorizado e também colocado por aqui. César, Cidade Dia, o Salão de Grêmio, aqui no YouTube.